Olá, boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast Raízes Empreendedoras. E desde já você pode aí compartilhar mais uma vez o nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber novas notificações dos próximos episódios. E hoje temos aqui nossos convidados, a professora Rosiméria Abraim Gomes, que tem a graduação em bacharel em Ciências Contábeis pelo CIESA, pós-graduação em Logística na Gama Filho, didática do ensino superior, também na Gama Filho, e tecnóloga em Logística pela UBRA. Tem experiência profissional, analista de contagem cíclica, responsável pelo controle de estoque e Stock and Talking, preparação, execução e apuração e conciliação dos resultados dos inventários e auditora interna de SGI, ISO 9001 de 2008, ISO 14001 de 2004, OHS AS 18001 de 2007 e sigmas indicadores de performance. Também, para nos auxiliar, o professor Eric de Araújo, que é administrador, também formado em logística. Hoje temos como tema do nosso podcast de hoje os desafios na área da logística para o empreendedor regional da Amazônia. Então, ambos estão aqui para esclarecer, tirar dúvida também de você que nos acompanha sobre as questões que temos aqui, que mais uma vez eles vão responder para nós, para você que nos assiste, e tirar toda a nossa dúvida. E você também pode fazer aí sua pergunta, dar o seu comentário, vai ser bom se está gostando do nosso podcast. E assim a gente vai iniciar. Passo também a palavra agora à professora, em seguida para o professor. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o convite para participar desse podcast. Sei que ele é uma das etapas do projeto integrador da turma, então desejo boa sorte e espero contribuir com o que for possível. Que bom. Muito obrigado desde já, professora. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, professora Silvia que fez o convite, Senac Amazonas, boa noite a todos. Estamos aqui para falar um pouco de logística, um pouco dessas dificuldades realmente que o empreendedor encontra, em empreender dentro da Amazônia, todos os percalços que envolvem esses processos. A gente vai bater um papo aqui legal sobre esse assunto. Que bom. Então a gente vai aqui para a primeira pergunta para ser esclarecida, para quem também está nos assistindo. Quais são os principais obstáculos logísticos enfrentados pelos empreendedores regional na Amazônia? Olha, se eu fosse pontuar agora, no momento, seriam dois, Primeiro, a estrutura precária de algumas cidades, como falta de estradas, portos, aeroportos, E o outro ponto é o prazo de transporte para a nossa região, que ele é muito longo. E isso dificulta muitas vezes a entrega desses produtos. Indo nessa linha, falando aí dos percalços, quais os problemas que se encontra, o que está muito evidente agora, a gente está percebendo aí o volume das águas, o Amazonas usa os rios como as suas estradas, Então, manter aí o curso do leito do rio capaz de transportar essas embarcações é um grande desafio para o transporte dentro da floresta amazônica. E também, como a professora comentou, a infraestrutura portuária, ela não abrange aí todos os municípios do estado, Então, alguns municípios possuem ali, portos com estrutura para embarque e desembarque de passageiros, cargas em geral, mas outros portos não possuem. É apenas um barranco e um pedaço de madeira para passar para o outro lado da margem do barranco. Então, de cara, a gente poderia falar aqui que realmente é a profundidade dos rios, e a infraestrutura portuária que não existe na nossa região. Outro ponto também que ele tocou importante sobre as vias da Amazônia, que são os rios, é a falta de sinalização desses rios. Só navega na região quem já conhece a região. Se você não conhece a região, você não consegue. Você corre o risco realmente é perigoso. É perigoso. Você pode encalhar, você pode perder a carga por tempo de exposição. E até ir a fundo. Ir a fundo, exato. E acabar perdendo a própria embarcação,
De certa forma, muitos fatores contribuem realmente, né, para dificultar toda essa escoação de logística aqui na nossa região, né? Sim, sim. Então, a gente tem na sequência também a segunda pergunta aqui, né, que segue sempre esse contexto aí, né? Então, a segunda seria: como a vasta geografia e as condições ambientais da Amazônia afetam a logística para o empreendedor local? Quando a gente fala de Amazônia, nós esquecemos que a Amazônia ela está em diversos países, não só Brasil, né? Então, o Brasil ele tem evoluído nessa questão, mas em alguns lugares não. Imagina uma vasta região que nós podemos assim dizer ou apontar esses principais problemas, né? Eu acredito que o maior problema mesmo é as condições ambientais. Assim, essa máxima de preservar, né, desse não tocar na floresta, é um pouco do que inviabiliza a malha, né, de estrutura para poder ter as vias, né, ferrovias, estradas, aeroportos, portos. Então, olhar para a floresta e tentar enxergar essas vias é muito complicado, mas se a gente for olhar para os Estados Unidos há 100 anos atrás, 200 anos atrás, era mais ou menos uma Amazônia dentro daquele território. Sim. E lá tem o rio Mississippi, lá tem todo o deserto o Colorado, que é desértico. E eles conseguiram criar uma malha de transporte que conseguiu interpretar a geografia dos Estados Unidos. Exato. E que consegue se complementar. O grande pecado do Brasil é adotar a rodovia para tudo. Um país continental de distâncias quilométricas usando só um modal. Então a gente pode usar um pouco do ferroviário, um pouco do rodoviário, um pouco do hidroviário e fazer as combinações nas suas potencialidades. O Amazonas inteiro é cheio de rios caudalosos. São estradas que não precisam asfaltar, já estão lá funcionando. Então, como a professora bem comentou, é uma boa sinalização de margem e flutuante para manter a navegação diuturnamente, ou seja, manhã e noite, né? É justamente composições de embarcações com sonares modernos para enxergar calados e caminhos navegáveis, né? Se você conseguir aliar esses parâmetros, você consegue tirar a produtividade logística. Monitoramento em tempo real das cargas. Agora a gente quer preservar a floresta e não quer criar alternativas para dentro da floresta. E quer que a rodovia sirva de norte a sul do país. Não vai acontecer. Principalmente na nossa região, né? Em que nós não temos estradas. Pouquíssimas. E Né? realmente não precisa também ter essas estradas. Podem complementar. Metade ferrovia, metade hidrovia e metade estrada. Isso. Agora, adotar só um e achar que esse um resolve, Não. realmente é complementar. A logística é algo complementar. E fora que o modal ferroviário, ele é o mais barato. Muito mais barato. Custa para montar, né? Leva mais tempo para se arquitetar, mas depois de pronto, é muito mais econômico que até uma Sim, rodovia. e ele leva o dobro de cargas, ou o dobro não, eu acho que o triplo. O triplo com com 2, 3 mãos de obras. Exato. O custo da mercadoria seria bem mais barato, o acesso seria até mais fácil, né? Mas, infelizmente, nós não temos ferrovias. E é isso que o empreendedor quer, né? Ele quer facilidade e também baixo custo no transporte, né? Exatamente. Sim. Tudo isso vai refletir no custo, né? A logística falou logística, falou de custo. E também, redução de custo, redução de preço ao próprio consumidor. É verdade. Logo que se altera ali no despacho de uma mercadoria, quem paga na maioria das vezes é o próprio consumidor. Quando chega na maioria, Diretamente. quem paga é o consumidor. Diretamente, é né? transportado para o consumidor esse valor. Então também a gente tem a terceira questão aqui, pergunta no caso, que quais são os principais desafios em relação ao que a gente estava falando agora há pouco, né? Em relação ao transporte de mercadoria na região amazônica e como isso afeta os negócios locais. Professora? Faz honras. A parte que a gente já falou, a gente vai tocar praticamente no mesmo Vai assunto de voltar novo, lá né? naquele ponto. A gente vai voltar de novo. É exatamente isso, é a falta de estrutura. Nós não temos, por exemplo, em algumas cidades, o barco chega com a mercadoria, nós não temos como armazená-la, ela precisa ficar no barco.
Né? É um complicador. Isso. A gente vem percebendo, né, eu que trabalhei algum tempo nessa área de navegação, que já houve avanços. Né? Hoje as embarcações estão mais modernas, mais rápidas, mais leves, né, mais econômicas, e tudo isso reflete. Né? Então, eu me recordo de uma viagem Manaus-Tabatinga que levava 18 dias, 22 dias. Hoje tu faz ela em 8 dias. Isso é processo logístico, isso acelerou. É o a jato, né? Que agora é um ônibus flutuante. Isso, a jato. É a modernização da frota. Isso já é um avanço. A gente só não consegue levar cargas pesadas dentro dessa embarcação, que ela foi configurada para ser um transporte rápido. Isso. Mas se houver essa transição de modernizar também as embarcações de carga e tornar isso mais rápido, com certeza a gente vai conseguir avançar. Já temos startups amazonenses, né? A Navegan é um grande exemplo disso. É uma startup que resolveu a bilhetagem de passagem no Amazonas inteiro. Verdade. Hoje você compra uma passagem pelo telefone, de barco, em qualquer território do Amazonas. Indo e voltando em qualquer destino, e mandar uma encomenda também pelo próprio celular. Então, já houve essas evoluções. O professor fez uma comparação legal. Ela é o Uber... É, o Uber dos rios. É. Praticamente é isso. Então, já está havendo ali, assim, sinais de modernização e de mostrando que os empreendedores estão resolvendo. Se ele modernizou a embarcação dele, é porque ele está resolvendo o problema dele. Exato. Entendeu? Ou seja, há planejamento agora, então ele sabe exatamente o período do ano que ele pode fazer, o período que ele não pode, qual é a estratégia que vai ser utilizada na época sazonal. E assim, o que acontece também é que algumas empresas de transporte contam com uma coisa chamada sorte no processo logístico. E na logística você não coloca no fator sorte. Você coloca planejamento. Então, Isso. é entender o ciclo das águas, é transportar dentro do ciclo e não concorrer com o ciclo. Se secou, secou. Transporta antes. Né? Eu estava comentando com a professora que a Hermasa, que é uma das grandes empresas de soja do país, que sustenta o PIB do nosso país, transporta toda a soja do Mato Grosso pelo Rio Madeira. Eu falei, toda a soja plantada no Mato Grosso é transportada pelo Rio Madeira. E eles não encalham nenhuma embarcação. Com planejamento. Então, ou seja, quando o rio começa a secar, eles já resolveram o problema deles. Eles esperam o rio secar para fazer as manutenções na frota. E não ficar sofrendo com encalhamento, abarroamento, tentando passar uma carga fora do período. Então, se a gente entender o ciclo das águas e a gente vive aqui dentro e começar a trabalhar dentro desse ciclo, dá para viver tranquilamente. Fácil, seria monitorar o clima. É o que a Hermasa Todos nós faz. sabemos que tem certo período do ano que nós temos cheias, tem certo período do ano que nós temos estiagem, como nós estamos sofrendo agora. Sim. Né? Tem certas localidades... Cada período que vem, a estiagem vai ficando mais severa e mais dolorosa, né? Exato. Tem localidades hoje que só tinham acesso a barco, por barco. Hoje elas estão isoladas. Sim. Né? Porque o rio secou tanto que não tem como... Essas comunidades poderiam previamente serem abastecidas antes do ciclo se saturar. Então, há questões da logística que é um aprendizado. Então, o povo da floresta tem muito esse aprendizado. A logística cabocla dá lições ao mundo inteiro. Né? Quem faz logística na Amazônia faz logística em qualquer lugar do mundo. Isso pode Tá? ter certeza. Tenha certeza disso. Ouvi aí um recado aí do... Tem um recado já, né, das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Quais vocês acham que seria a solução para o empreendedor do interior nesse momento de seca? De seca? Qual seria essa solução? Agora não tem muita solução, não. Não, agora vai depender tem, né? da Se é que carga. tem, né? Agora não tem, não. Vai depender da carga. Mas, por exemplo, se fosse uma carga leve... Por que não o uso de drone? Também. Por que não o uso de aviões não tripulados? Isso é uma tecnologia que está disponível, né? E que pode ser utilizada. Dependendo do que ele funciona, né? A pergunta foi direcionada ao interior, né? Se for bens de alimento, né? Gêneros perecíveis, é muito complicado fazer essa operação. Dependendo do outro gênero, material de higiene, limpeza e outros insumos, tu consegue fazer isso, como eu falei, de forma planejada. Se você já sabe que o rio vai secar e vai ficar complicado, compra antes. Se você já tem um mapeamento do consumo daquela micro-região e o município é pequeno,
calcula o quanto tu vai vender. Outra coisa que poderia ser feita seria o melhoramento na estrutura. Ter Armazenagem, que nesses abasteça lugares. o município de uma forma sustentável, que ele consiga aguentar longos períodos, né? Isso. O Alasca vive esses períodos, os outros lugares desérticos também vivem esses períodos. E é questão de você sobreviver dentro desses ecossistemas. Isso. Se tiver um planejamento de infraestrutura de armazenagem nos municípios, abastece quando o rio está propício e quando chegar a época da vazante, a época das estiagens, os municípios já estão abastecidos com os materiais. Quer um exemplo? Poderia ser assim. Alguém tem dificuldade para encontrar uma Coca-Cola no planeta Terra? Difícil, Em qualquer tem não, lugar né? tem, né? Tem. Então, Qualquer lugar eu acho tem. que eu consigo responder isso com esse exemplo, né? Isso. Coca-Cola tem conta em qualquer verdade. esquina. Em qualquer lugar do mundo que você for, Então, você se acha chega em Coca-Cola. qualquer lugar do mundo uma latinha de Coca-Cola, até no deserto do Saara chega, no Acre chega, então dá para fazer. Seria assim Tá. um pouco da solução nesse caso, é muita questão do próprio planejamento do Planejar. Logística é Dos planejamento. empreendedores, Logística é né? planejamento. Logística é planejamento. Então, aí tem a quarta pergunta aqui, ó. Como a infraestrutura de transporte subdesenvolvida impacta as operações logísticas dos empreendedores na Amazônia? A gente já estava comentando também um Já pouco isso, estava né? comentando. Mas a gente pode também ampliar mais essa questão. Vamos nos subdesenvolver. A gente mora em Manaus e temos uma ponte, né? Ela é útil? Acelera a vida do munícipe lá do Manacapuru, do Iranduba. Mas Baiano. calculando o custo dela, não dava para fazer muita coisa com aquele dinheiro? Dava. Não dava para fazer uns 4, 5 portos em outros lugares? E não dava para manter a bargaça, como tem no Rio Niterói, em outros lugares, na Holanda? Dá para viver, mas a gente pode dizer e bater no peito que tem a maior ponte mais linda do Brasil. Mas que viável, logisticamente não está servindo ninguém. Compreendeu? Então, às vezes a gente tem governantes que gastam muito bem o nosso dinheiro em coisas que a gente não precisa. Porque Mais para dar status, né? isso, nós dependemos do quê? Do transporte fluvial e aéreo. Uhum. Essa é a verdade. E aquela ponte não conecta nada com nada. Então, qual seria o princípio disso? Por que não ajeitar os portos das principais cidades? Por que não modernizar as frotas de embarcações para terem configurações de embarcações para todas as necessidades? Para uma viagem rápida, para uma viagem de carga, para uma viagem intermediária. Se você tiver toda essa composição... Porque as poucas estradas que nós temos, muitas não são pavimentadas. E o Brasil não tem a cultura de manter estrada saudável. Exato. Ele só abre a via e inaugura e pronto. Aí Depois o que ela acaba. acontece? Eu vou mandar uma carga que eu sei que ela pode ser danificada no meio do caminho. E vai. E vai ser. Aí o que eu faço? Eu reduzo o volume que eu vou transportar, tenho que pagar um seguro altíssimo, pra correr o risco. custo de transporte caríssimo, e esse material chega no município, muitas vezes, danificado. Quer um exemplo? A Honda, ela desenvolveu a própria frota dela de embarcações para embarcar moto e levar até Belém. Existe uma balsa específica da Honda que carrega a sua moto Honda. Então ela tem a frota dela, carrega do jeito dela, no processo dela, no modo que ela quer, e ela resolve. A Hermasa da mesma maneira, usa balsa de casco duplo, motores azimutais, e o maior comboio da América Latina navega em rios amazonenses. E a gente tem qualidade em embarcações. Exato. Então, se a gente for não olhar só para a necessidade da infraestrutura, mas olhar para a frota em si, a gente começa a resolver os nossos problemas sem precisar muito dos entes públicos. Lembrando lá tudo a questão do planejamento, né? Voltamos para o Sempre, planejamento, sempre. A logística em si, ela nasce do planejar. Então, fazendo isso, as empresas em si, elas reduzem nesse próprio gasto, né? Sobre essa preocupação que a gente estava falando agora há pouco de a pessoa não se planejar, não se programar, querer mandar. Acho também assim que a gente aqui, no nosso próprio estado, os empreendedores têm esse costume de talvez querer fazer as coisas muito também em cima da hora, né? Sem ter um certo planejamento, né? Tem algumas empresas que elas dão solução. O professor falou sobre o drone, né? Já tem uma empresa aqui em Manaus que ela faz distribuição, né, de pequenas mercadorias através de drone, né? Ela soluciona, ela reduz custo, né, ali de manutenção de transportes. Tem agora estudos que começam a desenvolver a gente estava começando, né, professora? O
Aerobarco, né? Aerobarco. Não sei nem como... É tão novo que a gente não sabe nem dizer se é um barco ou se é um avião. É um avião e um barco que voa, flutua, né? Ele, na verdade, ele vai por cima da água. Da superfície da água. Por cima da Sem superfície tocar. da água, sem tocar na água. E assim, transporta passageiros e carga tranquilamente. Tá bem à frente, né? Sim. Então vamos aqui para a nossa quinta questão. Quais são as dificuldades específicas de armazenagem e distribuição de produtos na Amazônia? A gente volta para a questão da armazenagem, né? A gente precisaria ter em locais estratégicos armazéns, mas armazéns modernos. E vocacionados, né? Isso, vocacionados. E também uma outra coisa que acontece é os riscos ambientais. Por exemplo, o professor Eric falou bem quando ele falou de preservação das estruturas. Que adianta eu fazer um armazém em um local remoto, mas eu tenho que ter alguém para dar manutenção? Porque, caso contrário, tanto a fauna como a flora, elas invadem esses locais. Sim. Né? Aí eu tenho o risco de ter o produto contaminado, porque eu vou ter a presença de animais dentro do local. Eu corro o risco de ter chuva, ainda mais na nossa região em que as chuvas elas são extremas. Com certeza. Né? Elas causam alagamento. Imagina, eu tenho um depósito, eu tenho presença de água, eu tenho a presença de animais. Aqueles produtos, eles vão ser... Vai ser possível utilizar eles? Não. Como eu citei no bloco anterior, né, o caso da Boticário, né? Então, quando a gente olha para a necessidade de armazém, a gente pode inverter o processo, em vez de armazenar, produzir lá dentro. Exato. Produzir dentro da floresta e já processar e já levar processado. Que aí você encurta a necessidade de armazenamento, porque você já está processando e produzindo lá dentro. Então, o arranjo produtivo pode ser repensado. Né, em polos e regiões que tem, por exemplo, a produção em massa de cupuaçu, vocaciona-se e promove o arranjo produtivo para produtos provenientes daquela matéria-prima. Na outra região, que é o Buriti, é o Tucumã, é uma outra biodiversidade, se explora aquela biodiversidade na vocação dela, né, nos insumos e produtos que ela gera. E aí você minimiza a estrutura que você precisa. Porque o produto já sai acabado ou semi-acabado, direto para a zona consumidora. E também nessas áreas eu posso também fazer a minha gestão de resíduo. E também fazer maximizar utilizando o aproveitamento também de resíduos. A Hermasa usa isso em Taquatiara, né? A usina de geradora de energia dela é processada com o insumo que sobra do fertilizante que eles usam no processo deles lá na... Exato. E uma outra coisa também que impacta aí é a nossa legislação ambiental. Duríssima. Né? Duríssima. É a mais rigorosa do mundo. Para países como os Estados Unidos, França, a legislação deles não chega nem perto da nossa. São mais céleres, né? Eles costumam fazer com mais... Assim, costuma se fiscalizar e auditar. Não estou dizendo que não é negligenciado. A fiscalização. E aí não se cria barreiras. Acaba o empresário realmente sentindo que fica inviável ele esperar licenças que levam 5, 10 anos. Principalmente na agricultura e na exploração dos recursos naturais. Esse aí... O empreendedor, ele precisa ter segurança. Se ele não tiver... Ter segurança, ter apoio, porque caso contrário fica inviável. Nesse caso, assim, o ponto de vista seria uma falta de incentivo do nosso governo? Quando a gente fala trabalhar o arranjo produtivo, todo mundo falar a mesma língua. É o prefeito, Isso. É o governador, é os empresários, é a comunidade, é todo mundo falar junto. É porque assim, você já tem algo que já foi deliberado, já foi fiscalizado, a justiça já bateu o martelo, não, é isso. Tá, você começa a trabalhar com essa legislação. Daqui a pouco o Congresso vota outra coisa. E assim, aqui temos regiões que têm suas vocações. Tem um polo madeireiro, tem um polo moveleiro, tem um polo de turismo. Se a gente for olhar para a vocação... O extrativismo. Se a gente for olhar para a vocação de Parintins e de Figueiredo,
qual é que tem mais relação com o turismo? Não é Figueiredo? Porque tem ali as belezas naturais. Mas quem tira mais proveito disso não é Parintins? Uma vez por ano consegue cobrir a sua conta inteirinha do ano no faturamento. E Figueiredo, que tem as vocações naturais, não consegue fazer a mesma coisa? Então, é realmente fazer o arranjo produtivo, é fazer funcionar dentro daquilo que proporciona aquela região. Exato. E aí você explora o turismo e a biodiversidade e tudo que a floresta pode te proporcionar de bom. Exato. Então, aqui tem a sexta questão que ela trata disso. Quais as estratégias que pode ser adotada para lidar com a sazonalidade e as variações climáticas, logística aqui da Amazônia? Monitorar o clima. O clima tem Cada que vez ser mais, monitorado. Né? O empreendedor ele precisa ter um estoque estratégico, porque caso haja algum problema, ele tem um estoque, vamos chamar de segurança, né, que possa suprir um período de tempo. Que ele aguente ali, né? A indústria aqui na Zona Franca faz muito isso. Ela faz compra isso. pro ano inteiro. Ela compra cada parafuso e polca que ela precisa de janeiro a dezembro. Porque tem um período do ano que ela não vai conseguir. E ela no meio do caminho, ela não vai lá no Chile, na Argentina, em Xangai comprar meia dúzia de parafuso, porque vai custar muito caro para ela. Ela já compra todo o lote de todas as unidades que ela planejou e tem em meta como produção. O que ela muitas vezes faz é dividir a entrega, né? A entrega... Aí ela, olha, me entrega no primeiro trimestre tanto, no segundo trimestre tanto, e vai entregando. Como a gente falou e bateu muito, é o planejar que vai te dar esse volume e essa velocidade. Então, fica aí, né? A dica para todos que estão nos acompanhando, né? Tudo na logística é planejamento. Perfeito. Se não tiver planejamento, não tem logística. Não tem. Não tem. Então, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast, desse segundo episódio, né? E quero agradecer mais uma vez a vocês dois, professora Rosemary e o professor Eric, né? Isso. Então, agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando mais uma vez. Dê seu like, né? Divulgue aí nosso canal e compartilhe sempre, né? Então, para receber notificações dos próximos episódios que virão também, ative aí seu sininho. E passa aqui a palavra para os agradecimentos finais dos nossos mestres aqui presentes. Obrigada. Eu quero agradecer novamente o convite. Espero que esse podcast seja o primeiro de muitos que vocês venham a fazer. Com certeza. E o que precisar de mim, eu estou à disposição para ajudá-los. E parabéns pela iniciativa. Obrigado, professor. Agradeço também, parabéns aí pela desenvoltura na condução aí das entrevistas. É muito bom participar da prática, né, dos alunos. O Senac é uma escola que você aprende fazendo. Isso. Né? Educa para o trabalho. Isso. O Senac tem isso como missão. E aí é muito bom a gente estar aqui nesse momento, né, tendo a oportunidade de contribuir um pouquinho, né? Espero ter ajudado aí com o trabalho de toda a equipe aí da turma. Agradecer mais uma vez a professora Silvia aí, que fez o convite. E a equipe técnica que está aí nos bastidores também. Obrigado. Obrigada. E até uma próxima. Fazendo o convite aí, a gente está aqui de novo. A gente está aqui de novo. Obrigado. Então, boa noite a todos e até mais. Até mais. Bye, bye. Tchau.